Boas tardes a todos. Quem vos fala é Luís Machado, presidente do Conselho Diretivo da Região Sul, para vos dar as boas-vindas. Como verificam, não posso estar aí porque estou na assinatura de um protocolo de reconhecimento profissional entre a Ordem dos Engenheiros e a Associação dos Engenheiros de Espanha de Caminhos, Puentes e Canales, e por isso é que estou em Braga e não consigo estar simultaneamente aqui em Lisboa, mas não queria de forma alguma deixar de estar na apresentação desta conferência, que é uma conferência diferenciada, organizada pelo Colégio Regional de Engenharia Civil, na pessoa do seu coordenador, o engenheiro Fernando Pinho, e que trata de um tema que é ligeiramente distinto daquilo que tradicionalmente a engenharia civil faz, mas que nem por isso tem uma série de aspectos muito significativos na área da reabilitação e, simultaneamente, também a particularidade de configurar aquilo que é uma reposição dos carrilhões de Mafra numa atividade interessantíssima, complicadíssima, de um pormenor onde a parte da engenharia dos materiais, onde a engenharia civil, onde outras áreas da engenharia se integraram. Nós tivemos a oportunidade de estar a verificar esse trabalho quando ainda estava em progressão e depois tivemos simpaticamente a oportunidade de ver todo o funcionamento e o trabalho que foi feito na prática com um pequeno concerto que nos foi proporcionado, a satisfação desta iniciativa e, portanto, desejar que todos possam usufruir das informações e daquilo que vai ser esta palestra e, mais uma vez, dar os parabéns ao Colégio Regional da Região Sul pela iniciativa que teve. É essencialmente aquilo que vos queria dizer a todos, pedindo desculpa de não estar aí, mas estamos aqui na assinatura de um protocolo em Braga que não podia deixar de estar em representação da Região Sul da Ordem dos Engenheiros. Engenheiro Luís Machado, muito obrigado pela sua participação neste evento. Sabemos bem o esforço que corresponde a estar presente no evento em Braga e ao mesmo tempo no evento em Lisboa. Muito obrigado pela sua participação, muito nos honra com a sua presença. Obrigado, um abraço. Um abraço também para todos. Obrigado. Muito obrigado. Bom, então, agora, muito boa tarde a todos os presentes, aqui na sede nacional da Ordem dos Engenheiros e também lá em casa, através de ligação online. Vamos dar então continuação à nossa conferência e vou passar desde já a palavra à professora Inês Flores Collen, que está aqui na qualidade de presidente do GECORP. Ok, então, boa tarde, bem-vindos. A troca de experiências e de boas práticas entre os profissionais envolvidos na reabilitação tem sido uma preocupação constante do GECORP ao longo dos anos. É com muito orgulho que participo neste evento, como o engenheiro disse, na qualidade de presidente do GECORP, que este ano celebra 25 anos e que terá as suas jornadas no próximo dia 28 de outubro. Gostaria de agradecer ao Conselho Regional Sul do Colégio de Engenharia Civil esta oportunidade, a excelente oportunidade, que nós temos muito gosto, dinamizada pelo engenheiro Luís Machado e também, principalmente aqui pelo engenheiro Fernando Pinho, a qual agradeço muito. Agradeço também a vossa presença e interesse, não só aqui no auditório, como também lá em casa, e destaco também o apoio crucial, principalmente em agosto, em período de férias, ao engenheiro Filipe Ferreira, da AOF, que fez os primeiros contactos aos nossos oradores, que constitui o painel de hoje e que agradeço muito os importantes contributos e experiências, que espero que todos gostem muito deste evento e que esta partilha seja do vosso agrado, principalmente para a salvaguarda do nosso património. Por isso, muito obrigada. Muito obrigada, professora Inês. Professora engenheira Inês Flores Collen. Eu queria só fazer uma pequeníssima também introdução inicial e depois iríamos dar início às apresentações dos vários ilustres convidados.
A professora Inês Flores Collen é professora catedrática do IST, escola onde também me formei, e eu também sou colega de profissão, visto que sou também docente na Universidade Nova, Departamento de Engenharia Civil. Eu associei-me ao GECORPA em janeiro deste ano e pouco tempo depois, enfim, depois de conhecer-me um pouco melhor por dentro esta associação, que considero ser bastante relevante do ponto de vista, digamos, não só dos seus membros, mas também do objeto de trabalho, digamos, dos membros do GECORPA, portanto, com exemplares de grande interesse histórico e, portanto, que requerem, de facto, uma série de princípios, de cuidados técnicos e científicos nas várias intervenções e, portanto, enfim, já conhecia, não é? Penso que na sala todos mais ou menos conhecem as atividades do GECORPA, mas eu pude conhecer um pouquinho mais por dentro e então, a dada altura, contactei a professora Inês Flores Collen no sentido de ver se conseguiríamos organizar um evento conjunto, mas, como disse o engenheiro Luís Machado, um evento que não fosse, digamos, um evento dentro da linha daqueles que tradicionalmente organizamos. Isto é, gostaríamos de realizar um evento um pouco diferenciado, que tivesse a intervenção, digamos, que pudesse refletir a intervenção num exemplo, num exemplar, digamos, do nosso património classificado. A professora Inês fez os seus contactos internos e propôs que falássemos sobre a reabilitação dos carrilhões e das torres cineiras do Palácio Nacional de Mafra. É, de facto, uma intervenção distinta, não é? Daquilo que é o habitual, até porque, desde logo, nós só temos um Palácio Nacional de Mafra, e, portanto, desde logo aceitámos a sugestão e desde aí procuramos concretizar este evento. Portanto, é com uma grande honra que recebemos não só a nossa assistência, como os nossos oradores, e também assistência que está muita dela online, e desta forma queria, em nome do Conselho Regional Sul do Colégio de Engenharia Civil, da Ordem dos Engenheiros, agradecer a presença de todos. Portanto, se estivessem de acordo, iríamos dar início à nossa conferência. Iria começar por chamar, portanto, vamos seguir a ordem que está no nosso programa, e iria começar por chamar o nosso primeiro orador, o Sr. Dr. Mário Pereira, que é licenciado em História, iniciou a sua relação com o património ainda no Instituto Português do Património Cultural, manteve-se durante alguns anos como colaborador do IPAR, foi diretor de projeto na Expo 98, como coordenador da exposição temática do Pavilhão do Conhecimento e dos Mares. O senhor pode dirigir-se ao púlpito, ou quer falar daqui da mesa, como está tudo bem? Muito bem. Foi presidente da Comissão Instaladora do Pavilhão do Conhecimento, é docente convidado no ISCTE, subdiretor-geral do Instituto Português de Conservação e Restauro, e foi diretor do Palácio Nacional de Mafra entre setembro de 2008 e setembro de 2021, e tem vários trabalhos publicados na área do património cultural. Sr. Doutor, muito obrigado por ter vindo. Faça favor. Obrigado. Tá. Muito boa tarde. Eu gostaria de agradecer à Ordem dos Engenheiros, ao GECORPA, agradecer também ao engenheiro Filipe Ferreira da AOF o ter sugerido a minha participação nesta conferência, e muito obrigado a todos, e penso que os carrilhões de Mafra merecem tudo aquilo que possamos fazer por eles. Quando falamos dos carrilhões de Mafra, importa falar da excepcionalidade de um monumento como é o Monumento de Mafra. De facto, nós falamos de uma obra que teve o lançamento da sua primeira pedra em 17 de novembro de 1717 e que teve a sagração da Basílica no dia 22 de outubro de 1730. São duas datas que podem balizar a construção daquele monumento, que implicou a existência de um estaleiro com cerca de 45 mil trabalhadores, e em que estiveram o engenheiro-chefe, o vice, com uma forte influência italiana de Juvara e de Fontana,
e chamava a atenção para estes nomes, em que estiveram engenheiros e arquitetos portugueses como Custódio Vieira, Mateus Vicente, Eugênio dos Santos, Carlos Mardel e Manuel da Maia. Ou seja, grande parte do milagre da reconstrução de Lisboa explica-se pela construção de Mafra. É em Mafra que são ensaiadas toda uma série de técnicas, é em Mafra, na construção de Mafra, que nós vamos encontrar muitas das soluções que, a partir de 1755, vêm a ser utilizadas na reconstrução de Lisboa. A construção baliza-se depois com outra data, 1744, com a construção da Tapada, e em 1750, como que se fecha este ciclo com a primeira caçada na Tapada. Quando nós falamos deste monumento, temos de referir todo um conjunto de elementos que se destacam e que, isoladamente, poderiam ser o highlight de qualquer monumento. Só que em Mafra encontramos vários destes elementos. Posso referir a enfermaria. A enfermaria é um espaço notável, é talvez a única enfermaria ainda do conceito galénico de abordar a saúde que se encontra in situ. Os 6 órgãos da Basílica de Mafra, do Xavier Fontanes e do Machado de Cerveira, a biblioteca, enfim, que todos conhecem, e, inquestionavelmente, aquilo que é o que mais se conota com Mafra, que são os carrilhões. Mafra é conhecida durante o século XIX e grande parte do século XX, sobretudo pelos seus carrilhões. E devo dizer que, a partir de 2010, quando nós começámos com os concertos de carrilhão, havia muitas reservas que nos eram feitas, marcando reserva para o concerto de carrilhão e não para o concerto de órgão. Nós é que sabíamos e fazíamos essa correção. Pois é conhecido, e eu penso que os meus colegas de painel aqui vão referir isso muito bem, que Mafra tem 2 carrilhões. Logo aqui começa uma grande diferença, enquanto grande parte das cidades do centro da Europa, onde existem carrilhões, eles têm o carrilhão. Em Mafra nós temos os carrilhões. E quando falamos dos carrilhões, falamos de um carrilhão inquestionavelmente de altíssima qualidade, que é o Whitlock, feito em Antuérpia, e um outro carrilhão, que é o Levache, feito em Liège. Ou seja, nós em Mafra temos um património que é um património notável, sob o ponto de vista técnico, sob o ponto de vista cineiro, sob o ponto de vista relojoeiro, sob o ponto de vista musical. Nós temos em Mafra esta situação com 119 sinos nas duas torres. Há um académico, que é Cónigo Regrante de Santo Agostinho, no final do século XVIII, em Mafra, que quando faz a descrição do palácio e quando chega o momento de fazer a descrição do carrilhão, ele diz que quanto mais se examina, mais se admira. Eu penso que esta expressão reflete muito bem aquilo que acontece com todos os que passam por Mafra. É que quanto mais se examina, mais se admira todo aquele conjunto monumental, nomeadamente os carrilhões de Mafra. Diria também que, a partir do finais do século XVIII, século XIX e século XX, a história dos carrilhões se mescla muito com a história da vila. Há aqui, de facto, uma relação muito grande entre aquilo que se passa na vila e os carrilhões. Enfim, não admira também se tivermos em conta que os carrilhões
são um órgão de comunicação de massas. Não, um evento, um concerto de carrilhão não se restringe a uma sala ou à basílica. De facto, tem uma abrangência de vários quilómetros. É assim que em 1887, por exemplo, quando Beckford chega à Mafra, é saudado com um concerto de carrilhão. O mesmo acontece em 1808, quando quando o exército inglês entra em Mafra. Entre 1828 e 1877, nós temos um carrilhão que funciona muito bem na vila. Eu diria mesmo, até certo ponto, o Del Chaves corrigir-me-á, se assim o entender, mas que estamos com é o momento áureo dos carrilhões, em que são vários os compositores que vêm praticamente toda a Europa Central para compor os hinos. É o hino da Rainha, é o hino da Carta, é o hino de Dom Pedro, é o hino de Dona Amélia, é o hino de Dom Fernando, e depois, mais tarde ainda, enfim, toda uma série de composições, inclusive de valsas e as composições do Marcos Portugal também. De maneira que há aqui um período que é, de facto, um período já. Bem, então vou deixar uma série de aspectos e vou dizer que em 2008, quando cheguei ao Palácio, naturalmente, depois de me ter inteirado da situação patrimonial de todo aquele monumento, elegi como prioridade a intervenção nos carrilhões. Foi bastante angustiante, devo dizer-vos, para um diretor ter de conviver todos os dias com um património que se degradava dia após dia. Foram várias as informações para a tutela sobre a degradação dos carrilhões. A resposta era sempre a mesma. Escuravam-se uns sinos, escuravam-se uns vigamentos, mas não havia andamento, não havia desenlace na solução. A título pessoal, pedi vários pareceres a pessoas como o professor Appleton, o professor Delgado Rodrigues, a professora Maria Faria, que está presente também, e tivemos a sorte de poder contar com um grupo que, entretanto, se constituiu na Universidade Nova de Lisboa, com o professor Soeiro de Carvalho, o professor José Antunes, o Miguel Carvalho, o Vincent Debu e o Nelson Cordenis. Foi um trabalho interessantíssimo e devo dizer-vos que, para nós, um bocadinho angustiante ver estes jovens e alguns menos jovens nas torres com factos de neve a fazer a monitorização dos sinos, a estudar os sinos como nunca tinham sido estudados. A nossa preocupação era tal que pedíamos orçamentos aos Jerónimos, à Royal Leisboats, fizemos tudo aquilo que era possível para termos uma intervenção nos sinos, neste conjunto patrimonial. E em 2014, uma vez que em 2012 o Palácio tinha recebido a menção, tinha recebido uma distinção da Europa Nostra pela intervenção nos órgãos, conseguimos que a Europa Nostra, juntamente com o Centro Nacional de Cultura, enfim, com apoios como do professor Oliveira Martins, tivéssemos os carrilhões inscritos na lista dos 7 mais importantes elementos patrimoniais da Europa em risco. Mas devo dizer-vos que nem assim. Não havia nenhuma possibilidade de intervenção. E foi preciso que, em 15 de janeiro de 2018, houvesse um sismo. Houve um pequeno abalo sísmico e nós pensamos que era a nossa oportunidade para conseguir uma intervenção nos carrilhões. E assim foi. Fizemos uma informação,
dizer que, de facto, havia um risco real de derrocada daquelas toneladas de sinos e a imprensa envolveu-se nisso, contactámos a Proteção Civil, delimitou-se uma área de proteção e foi, né, em função disso que conseguimos uma intervenção nos Carneais. Foi feito um concurso internacional, que, como calculam, não foi fácil fazer, foi muito complexo, porque como é que se fazia um caderno de encargos de quem não percebia do que estava a falar, e aí tivemos de fazer um concurso também especial e, felizmente, tudo correu muitíssimo bem e devo dizer-vos que a AOF foi inestimável em todo o apoio que nos deu, em todo o zelo que pôs no restauro daqueles bens, e no dia 2 de janeiro de 2020, dia de Nossa Senhora das Candeias, inaugurámos o Carneão. Eu peço, se calhar parti um bocado ao princípio. Sr. Dr. Mário Pereira, muito obrigado por ter cumprido. De facto, o tempo que nós temos aqui, várias apresentações, e portanto vamos ter esta preocupação com a gestão do tempo. Então vamos agora assistir à próxima apresentação do professor engenheiro José Amorim Faria, da SOPSEC, e enquanto coordenador-geral do projeto. O professor José Amorim Faria é engenheiro civil, é doutor em engenharia civil pela FEUP, é professor universitário também na FEUP desde setembro de 1982. É especialista em estruturas pela Ordem dos Engenheiros e presidente do Conselho de Administração da SOPSEC S.A. de Vila Nova de Gaia. Senhor professor engenheiro, muito obrigado, por favor. Muito obrigado pela apresentação e também pelo convite do GECORPA. É uma apresentação ligeiramente diferente, permitam-me só uma nota pessoal, rápida. Por isso, houve aqui uma referência a um estudo que eu fiz, que me foi encomendado por uma entidade, na altura, a faculdade, ou Instituto da Construção, e desde esse primeiro dia eu apaixonei-me por Mafra e fiz tudo. O Dr. Mário Pereira testemunha tudo o que fosse possível da minha parte para que os carrilhões fossem recuperados. Entretanto, obviamente, foi aqui contado um episódio que tem algo de teatro, não é? Porque, obviamente, foi a forma de convencer as autoridades a fazer o investimento, mas foi uma via sacra. Eu penso que esse processo, da minha parte, imagino o Dr. Mário Pereira também em 2008, e outros, entretanto, antes, porque, digamos, as estruturas e os sinos estavam explorados desde 2004. Por isso, 2008, eu devo ter começado, não me lembro, 2006, 2007, foi o primeiro estudo que me pediram para ver o estado das madeiras e se aquilo estava em situação de ruína. Por isso há um PowerPoint mais longo, aqui é uma intervenção mais técnica, mais numa lógica de estruturas, por isso diagnóstico, projeto e assistência técnica em fase de obra. Na altura, penso também, houve um ganho bastante grande em fazer uma intervenção do tipo Design and Build, a SOPSEC, de que eu sou presidente do Conselho de Administração, por isso foi uma empresa que foi fundada enquanto eu era professor, já em 1988, e integramos a equipa e acho que é um ganho. Por isso, em obras deste género, bastante complexas, envolvendo muitas entidades, é muito difícil fazer um Design Build normal. Conceição Construção ganha muito. Agora, é óbvio que os convidados e as entidades têm que ser sérias na perspectiva do projeto que fazem. Eu penso que isso foi feito, não só pelo consórcio que acabou por ganhar, liderado pela AOF, mas também pela concorrência, e houve muita força digamos, no diagnóstico e no que foi feito para conseguir levar este investimento a bom porto. Por isso, a minha intervenção está aqui resumida. A Mafra não vou apresentar, já foi falado. O objeto da intervenção, uma definição muito rápida, no ponto 2 e 3, o que é um carrilhão já foi dito, é um piano de sinos de passareio muito rápido, tem umas figurinhas, depois a intervenção, depois tem aqui um aspecto muito técnico, entre o 5 e o 9, mais ligado a projeto, depois a parte de projeto, vou chamar em linguagem corrente de engenheiro civil assistência técnica, e depois há aqui um aspecto de abordagem multidisciplinar, que é os cabeçotes dos sinos, ou seja, as estruturas de madeira
suportam os sinos e que no fundo interagem com os sinos, quer na perspectiva estrutural, quer na perspectiva mecânica, quer na perspectiva digamos, do efeito, do objeto principal de um sino, que é produzir sons harmoniosos. Por isso, Mafra, século XVIII, Dom João V, já foi falado. Por isso, intervenção aos todos os sinos dos carrilhões. Aqui uma referência muito rápida. Foi feito também um estudo sumário do comportamento sísmico da torre, em termos de alvenaria, para verificar a interação com as madeiras, porque a madeira é muito mais deformável e havia medo, enfim, de haver ali alguma interação que pudesse perturbar os carrilhões, numa lógica de coordenação de formadas, isto falando numa linguagem de engenharia de estruturas ou de formações, de haver ali alguma ação da torre nos carrilhões e nas estruturas de madeira. Por isso aqui a definição da intervenção, por isso, muito rapidamente, aqui o mais importante é o design and build, já falei. Aqui uma referência também importante, que é a equipa de estruturas, inclui um amigo coordenador e 2 engenheiros com formação em estruturas, o Jerónimo Botelho e o João Sousa. Também fazer referência ao Rui Sousa, que foi um técnico do Instituto da Construção que me ajudou em cerca de 2006. Por isso daí a minha intervenção aqui como coordenador. Muitos outros especialistas que falarão a seguir, não sei se a UF falará, mas há aqui problemas também muito sérios de metais, as chumaceiras, os remates com as alvenarias, enfim, que também foi aqui falado na intervenção inicial, a questão da engenharia dos materiais, há aqui muita coisa, depois aqueles princípios todos de reabilitar respeitando a pré-existência, salvar o máximo de materiais possíveis, tudo isso foi feito nas madeiras, nos metais, nas alvenarias, nas águas pluviais, etc. Isto numa perspectiva de um discurso mais que é o meu, de engenheiro civil, e estou aqui a intervir mais numa lógica de projetista, / assistência técnica, / coordenador de uma equipa de projeto. Neste slide, fazer referência só à questão dos desafios, o resto já foi falado. Há aqui uma questão também importante, que são os relógios, os sistemas mecânicos respectivos, a vontade também de reabilitar os relógios, não são só os carrilhões, mas também os relógios, que tinham uma lógica de horas, que não sei se será falada aqui por outras pessoas, mas enfim, daqui também a lógica pluridisciplinar, a questão do elevado valor histórico e patrimonial, que já foi aqui evidenciado. Há aqui um problema, que isto aqui, algumas fotografias mostrarão, dificuldades de acesso, fazer o diagnóstico das peças e da forma de ligar das peças, para poder depois definir como é que elas eram desmontadas, e também para de alguma forma, isso já na fase de formação do preço, ter uma ideia de qual era a percentagem que ia mudar, isso era muito importante. Por isso, já agora, há aí um slide que mostra isso, 35% das madeiras numa das torres eram para mudar e na outra 54%, numa perspectiva de diagnóstico. Agora, só se consegue fazer isso andando lá empoleirado e tentando perceber o que se passa. Há a questão também de dificuldades na execução, que penso também o engenheiro Filipe Ferreira falará, a questão da dimensão dos pesos, as decisões que foram preciso tomar também relacionadas com se era reabilitado in situ, se era levado para Braga, e a decisão de levar para Braga acho que foi sensata, também tenho aqui umas fotografias para mostrar isso. Enfim, avançando. Por isso, do carrilhão, há aqui uma coisa também que merece referência, que é o facto de haver um carrilhonista que falará aqui, ou a possibilidade de fazer músicas automáticas, chamamos assim, dando a manivela num cilindro, e estão aqui estes slides para mostrar isso. E faço votos que haja muitos concertos ao vivo. Passando já para a questão mais técnica, mais de estruturas, rapidamente. Por isso, ligações submetidas à compressão, carpintaria tradicional com entalhos, poucos ligadores, isto tornava difícil, houve uma decisão de acabar com os ligadores metálicos, que tinham criado problemas também por expansão, por corrosão, e tinham destacamentos na madeira, decidiu-se avançar para o inox. Isso também nasce no diagnóstico, é preciso perceber se há muitos ligadores metálicos ou não. Houve aqui também outra coisa que também será falada à frente, que é a decisão depois de como é que se trabalha, isto foi para trabalhar em robô, modelos 2D, depois foi decidido fazer um modelo Revit também para ficar representativo para o futuro. Também falarei disso no final, nas conclusões, que é neste tipo de momentos, é muito importante hoje, sobretudo que já há Revit, já há 3D,
fazer modelos para ficar para o futuro e isso é muito importante, bem representativos. Obviamente, pendurados como macacos lá não é possível, com a execução na oficina consegue-se agarrar, vai-se tirando medidas, retificando origens das madeiras e fica tudo documentado. Por isso é uma coisa que queria alertar para todos que estão a ouvir. É muito importante em reabilitação fazer a documentação rigorosa do que se fez, de como se encontraram as coisas e como ficaram para o futuro. Pronto, fotografias, eu entendi que não devia colocar aqui fotografias escurado, por isso isto já são fotografias em geral da obra já em execução. Isto está aqui para vos mostrar sobretudo a complexidade que é andar aqui e que um carrilhão é, digamos, aquilo que faz percutir os sinos, poucos são de bambolear, são, digamos, perdoem-me a inexatidão, mas é acionado por cabos, não é? Por isso há muitos cabos também, como é que se passa nos cabos. Por isso, no fundo, um carrilhão é uma estrutura de madeira de suporte, sinos, poucos de bambolear, a maior parte pendurados na madeira, outros fixados à alvenaria, e cabos que estão ligados a um sistema de acionamento. Avançando mais rapidamente por questões de tempo, pronto, depois terão possibilidade de ver esta apresentação, que tem um resumo, e penso que o PDF será disponibilizado. Por isso vou só sintetizar o mais importante, aqui aspectos também para os engenheiros. Por isso o registro gráfico tem aqui um exemplo e que tem aqui os valores do registro gráfico, é o VR, é extremamente fácil, reparem, pingo de Riga, que também chamam casquinha vermelha, que também chamam pingo de Flandres, que também chamam o que quer que seja, que a designação correta é pinos silvestres, mas tem 5,7 a 6,7. E, por sua vez, a sucupira ou o IP tem 22. Por isso é relativamente fácil. Reparem que o IP tem 22, em 25 e o carvalho tem 13. Por isso o registográfico permite rapidamente apanhar pelo menos o nível das folhosas e das resinosas, que com o olho também se apanha logo resinosas e folhosas. Por isso o registográfico é realmente uma ferramenta bastante potente. Pronto, aqui os modelos 3D, vou avançar mais rapidamente. Havia mecanismos de pré-colapso, vou só mostrar figurinhas. Pronto, isto já são figuras a mostrar os tais danos, alguns pilares caídos. Uma razão também numa lógica de formação, já que isto é, enfim, uma palestra, o motivo porque aquilo entrou em pré-colapso numa das torres foi uma intervenção errada, que já agora foi feita por holandeses. Eu digo isto assim, já não tenho idade para estar aqui com pruridos, por isso é assim. Os holandeses meteram água, quem encomendou meteu água, meteram uma tinta impermeável, aquilo apodreceu. Pronto, falando aqui em linguagem corrente, não de engenheiro, foi o que se passou. A velocidade multiplicou por 5 da degradação da madeira. Ou seja, a madeira que tinha quase 300 anos, em 7 anos degradou-se mais do que em 100 anos, os tais 100 anos que aqui o Dr. Mário Pereira falou dos concertos do século XIX. Pronto, mais alguma formação rápida, os danos estruturais graves. Vou passar muito rapidamente depois de verão. Há aqui uma coisa importante que é sucupira importada do Brasil, know-how da UF. Descobriu-se em obra que era IP, ainda bem, que é a madeira mais nobre, muito IP original. Depois, decisões em obra, vou-vos só mostrar uma coisa, por isso isto, montagem feita em Braga, a pré-montagem no chão, para estar tudo no sítio, o mínimo de ligadores possível, a decisão de inox, depois feita lá em Braga e mais no sítio, feita com a equipa de montagem, porque a ideia era ter uma estrutura mais autoportante possível na perspectiva das ligações, vamos chamar de assemblagem, de carpintaria, de marcenaria. Pronto, aqui um aspecto das podridões, das vigas com o aspecto final, já o aspecto da montagem em cima. Aqui uma coisa que também queria referir, que é a situação final. Por isso havia uma viga de carvalho muito boa, tinha havido a decisão de retirar o carvalho e o pingo de riga, mas o carvalho ficou 0,32 metros cúbicos num bicho brutal, que não é original, ou seja, é português, é um carvalho português, mas ficou lá. Ou seja, também a necessidade de adaptar. E depois o aumento da sucupira que está ali, que resulta da tal importação da UF. Vou terminar muito rapidamente, só para dizer, o exercício aqui,
Foi feito um modelo de escoras e tirantes para analisar o comportamento disto, porque é feito por peças de madeira, é preciso ter a noção dos cabeçotes, sobretudo para os sinos mais pesados, estamos a falar de 10 toneladas, por isso era preciso perceber como é que funcionava, e não é de engenheiro civil a questão das somaceiras, mas é preciso perceber a lógica dos apoios, e isso foi garantido por outros. Depois a conclusão, enfim, depois lerão, estou a terminar o tempo, a decisão de desmontar e remontar. Queria só fazer um comentário final, pessoal, isto é uma coisa escrita por mim. As obras eternas devem ficar, após reabilitação, melhores e mais duráveis e funcionais do que quando fomos chamados a nelas intervir. É essa a minha visão da reabilitação. Eu sou uma pessoa que trabalha em reabilitação praticamente desde sempre. Não sou um fundamentalista, sou um antifundamentalista. Tive discussões de horas, por exemplo, com finlandeses que queriam fazer recuperação usando pregos do século XVIII, para casa, mas pronto, essa é a minha visão, por isso eu acho que tenho uma visão funcional, uma visão clara, mas o respeito pelo que existe, como a tal Viga de Carvalho, e o respeito pela base fundamental. É para que é que isto serve? Para tocar piano. É isto, é um piano de sinos, pronto, é isso que nós temos que respeitar as pessoas da música, porque isto no fundo, ou da música, do carrilhão, porque no fundo é para eles que trabalhamos, e é uma visão também muito importante para mim, pelo menos a minha visão da vida. A vida é funcional. Nós temos que fazer o melhor para que as coisas sejam o melhor possível para todos. E é isto. Muito obrigado. Muito bem, excelente apresentação, Sr. Professor Amorim Faria. Se quiser sentar-se connosco, por favor. Muito obrigado. Muito bem, vamos então agora continuar com a nossa sequência de apresentações. Iria chamar o Sr. Dr. Abel Chaves, que é carrilhonista residente no Palácio Nacional de Mafra, cargo para o qual foi nomeado em 1993 pela Secretaria de Estado da Cultura, portanto, como carrilhonista titular do Carrilhão do Palácio Nacional de Mafra. É também diretor artístico dos Festivais Internacionais de Carrilhão de Mafra, desde fevereiro de 2020, altura em que retomou, como carrilhonista residente, os concertos regulares todos os domingos às 16 horas. Fiz apenas um breve resumo do currículo que nos enviou. Sr. Dr. Abel Chaves, bem-vindo, muito obrigado. Faça favor. Muito obrigado pelo convite para estar aqui nesta conferência. E também pela presença de todos aqui na sala e também os que nos estão a ouvir em streaming. O carrilhão é um instrumento muito particular, tal e qual como o Dr. Mário já aqui referiu, não é um instrumento que se restringe a uma sala, toca para o céu e, aliás, eu costumo dizer que até mesmo pela riqueza do repertório que tem um concerto de carrilhão, exatamente porque é um instrumento que é virado para as massas, é uma espécie de Spotify que surgiu no século XVI e a música está na cloud. Não é? E essa é digamos, a principal característica do carrilhão. Iniciou-se por não ser um instrumento manual, que era tocado através das mãos e dos pés do músico, mas a sua gênese está num instrumento automático. Grande exemplo disso é os magníficos conjuntos de autómatos que temos instalado, quer na Torre Sul, quer na Torre Norte também. São únicos no mundo. São um pouco, portanto, são bastante sofisticados para a altura, estamos a falar por volta do século XVIII, mas é na realidade o antepassado do carrilhão manual. Antes de se poder tocar, portanto, as melodias através do carrilhanista, essas melodias apareciam para dar um simples aviso para as pessoas contarem as badaladas das horas. Portanto, o carrilhão, também quando falamos acerca deste instrumento, temos que nos reportar a uma zona geográfica que hoje em dia conhecemos como Países Baixos, Bélgica e até ao norte da França. É aí que nasceu, digamos, a arte do carrilhão.
foram os holandeses e os flamengos os primeiros a realizarem a ideia de se utilizarem os sinos para se tocar melodias, para se compor, para se tocar peças, para se improvisar. Claro que os sinos sempre foram bastante conhecidos, principalmente aquilo que nos é mais próximo, a Itália, a Espanha e obviamente aqui em Portugal, mas como um veículo de alarme, um instrumento para avisar algo às pessoas. Claro que a principal função seria avisar as pessoas de que a missa ia começar, então tocava-se nos sinos, com uns determinados padrões rítmicos, que também tinham o seu código próprio. Se fosse um sinal de júbilo, era algo bastante solene e tocado nos sinos mais pesados. Se fosse um sinal de stress e de perigo, eram tocados os sinos mais agudos e de uma forma muito mais rápida. Portanto, e as pessoas na vida social da cidade estariam a perceber o que é que se estava a passar. Portanto, essa é a utilização dos sinos no nosso país e tradicionalmente portanto, feitos soar desta forma. Os flamengos e os neerlandeses, que agora não se deve dizer holandeses, porque a Holanda é só uma província dos Países Baixos, foram os primeiros que realizaram a ideia e também conceberam a possibilidade de os sinos tocarem como um instrumento musical. Tal e qual como o piano utiliza as cordas e cada corda é uma nota musical, portanto, no carrilhão, cada sino é uma nota musical também. Isto tem uma implicação que é bastante complexa, porque os sinos têm que ser afinados musicalmente. Obviamente, senão transforma-se num instrumento desafinado, e que não é um prazer, obviamente, para os ouvidos de quem o ouve. Mas este processo é muito complexo. O processo da afinação do sino tem que ser feito não só no próprio sino, portanto, os parciais, os harmónicos do sino têm que ser todos afinados consoante, digamos, uma ordem de parciais que existem em qualquer corpo instrumental, mas depois tem que também ser afinado no conjunto dos sinos todos. Portanto, afinar um sino só já é um problema muito grande, quanto mais pensar em afinar um grupo de 5, 10, 20, 40 sinos, 50 sinos, como aqueles que nós temos em Mafra. Portanto, nessa zona da Europa foram os primeiros que conseguiram, de uma forma satisfatória, ter esta afinação e dar portanto, batizar este conjunto só de sinos como um instrumento musical. Os primeiros carrilhões, portanto, o primeiro carrilhão, como eu disse no início, era automático, portanto, estaria só ligado a estes autómatos que tocariam uma melodia que no início, obviamente, não era muito complexa, só teria cerca de 4 a 5 sinos, daí também a origem da palavra em português carrilhão, que é uma adaptação fonética simples do francês, carillon, que por sua vez deriva do francês antigo, na palavra de quatrillon, que quer dizer um jogo infantil de sinos, em que as crianças têm umas baquetes e que fazem tocar 4 campainhas, 4 sinos. E daí quadrillon, quatrillon, carillon, carrilhão. Portanto, é daí que vem esta palavra, que pode parecer estranha, mas tem esta origem. E, portanto, daí, por exemplo, o Big Band que existe em Londres, com aquela melodia, tem exatamente 4 sinos. Portanto, vem tradicionalmente desta ideia. Até ao século XVII, o número de sinos foi aumentando nessas máquinas, que ainda só eram tocadas através dos tais autómatos que estariam ligados a um relógio. Pela primeira vez, alguém então realizou a ideia de ser um músico que tocasse nos sinos que já estavam bem afinados
e nasceu então o carrilhão manual, com um teclado que se parece um pouco como um piano, e daí se calhar o termo de piano de sinos, embora não é um termo que eu aprecio muito, porque um carrilhão é um carrilhão e um piano é um piano, mas percebo a analogia, porque é exatamente um teclado que é organizado como qualquer teclado de piano, ou órgão, ou cravo. Por cima temos uma fila de teclas pretas e por baixo temos uma fila de teclas brancas, só isso. As teclas são muito maiores, portanto não se toca com os dedos, mas com a mão fechada, e toca-se também, tem uma pedaleira que tocam os sinos mais pesados. Portanto, os sinos mais pesados são difíceis de tocar com a mão. Em Mafra temos o sino mais pesado, tem cerca de 10 toneladas, e portanto, a curva de peso dos sinos é bastante acentuada. Temos 53 sinos no carrilhão de Mafra, em que o sino mais pesado tem 10 toneladas e o sino mais leve tem cerca de 4 quilos. Portanto, é uma curva muito acentuada em questões de peso. E essa execução é feita, digamos que é a parte da mão esquerda da execução, para quem tem a referência do piano, que faz o acompanhamento, e depois as mãos fazem toda a parte da melodia. Chegamos ao século XVIII, que é portanto, a idade de ouro do carrilhão. Já temos instrumentos com cerca de 47, 48, 49 sinos, cerca de 4 oitavas musicais, e apareceu então a oportunidade de termos um carrilhão no Palácio de Mafra. Claro que esta história que é contada um pouco como um mito, mas como nós sabemos, todos os mitos têm um fundo de verdade. Parece que quando vieram contar ao rei Dom João V de que existia este instrumento magnífico que tocava para toda a gente ouvir, não é? E que tocava melodias, em que as pessoas podiam estar na rua, no jardim, e ouvir as melodias. Pronto, e lhe disseram qual era o preço do carrilhão. Parece que o Dom João V olhou para esse homem que lhe disse o preço e achou que seria tão barato que se calhar queria era 2 instrumentos. Claro que isto é de uma forma muito contado de uma forma muito simples, mas a verdadeira razão é porque o palácio era projetado para ter 2 torres, e obviamente seria normal, e obviamente também dependendo do bolso do cliente, que era na altura uma das coroas mais ricas da Europa, não é? Seria normal termos então 2 instrumentos. O instrumento da Torre Sul é considerado o melhor carrilhão do mundo dentro dos instrumentos fundidos no século XVIII. Foi fundido pelo William Whitlock da cidade de Antuérpia. Ele tinha trabalhado com os melhores mestres fundidores da altura, portanto ele fez para Mafra o melhor carrilhão do mundo, da característica dos instrumentos barrocos. O instrumento da Torre Norte foi fundido por Nicolas Lavache, da cidade de Liège, que era um bom fundidor de sinos, mas cá está, daqueles sinos das igrejas, os sinos que são feitos para dar os tais alarmes. Ele não percebia nada acerca de como fundir sinos afinados e como principalmente afinar os sinos. Isto foi demonstrado no trabalho de licenciatura pelo Miguel Carvalho, através da Universidade Nova, em que pela primeira vez se provou, por A mais B, que o carrilhão da Torre Norte era um instrumento falhado, era um carrilhão desafinado. Existem, a seguir a mim, o professor João Seiro, de certeza que vai falar sobre o assunto. Existe uma ideia inovadora de poder eventualmente podermos ter o carrilhão norte a tocar de uma forma muito especial, mas hoje em dia os concertos são ouvidos através do carrilhão da Torre Sul. Muitas mais coisas existem para falar e para serem ditas, mas temos esta limitação de tempo. Eu espero por vós todos os domingos às 4 da tarde no Palácio de Mafra, no Claustro Sul, porque desde o dia 2 de fevereiro de 2020 que o carrilhão voltou a soar
tocando os concertos regulares, portanto, todos os domingos às 16 horas. Conto convosco, claro. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Dr. Abel Chaves, pela sua excelente apresentação. Vamos agora continuar com a nossa conferência. Vamos passar a palavra ao professor João Soeiro de Carvalho, da Universidade Nova de Lisboa, que intervém neste processo como consultor de musicologia e acústica. O professor João Soeiro de Carvalho é professor catedrático da Universidade Nova de Lisboa, tendo especializado em etnomusicologia, educação artística e acústica musical. É professor na Faculdade de Ciências Sociais e Humanas, tendo desenvolvido vários projetos de investigação apoiados pela Fundação para a Ciência e Tecnologia, entre os quais o de estudo dos carrilhões do Palácio Nacional de Mafra. Participou neste processo como consultor do restauro destes carrilhões. Sr. professor, bem-vindo, muito obrigado. Faça favor. Muito obrigado, caros colegas e caros amigos. É um prazer estar aqui hoje convosco e rever aqui algumas pessoas que foram realmente muito especiais, muito particulares, neste grande processo que foi o restauro dos carrilhões do Palácio Nacional de Mafra. Foi um processo que penso que nos marcou a todos um pouco, ou até muito, porque tivemos não só a oportunidade de participar num facto histórico para a herança artística e patrimonial portuguesa, como também um facto determinante para a música em Portugal, que foi poder ouvir finalmente, outra vez, um carrilhão que já não se ouvia há muitos anos. E, portanto, este facto creio que criou entre nós uns laços especiais e por isso eu vejo que todos estamos muito contentes de nos rever hoje aqui, graças a esta iniciativa da Ordem dos Engenheiros, que eu pessoalmente agradeço. Eu tinha preparado, enfim, uma série de coisas, mas dado que os meus colegas fizeram o favor de me alterar completamente os planos, eu terei que improvisar um bocadinho. Bom, em primeiro lugar, queria referir como é que a Universidade Nova entra neste processo. Entra neste processo porque há um projeto financiado pela Fundação para a Ciência e Tecnologia, que eu fiz aprovar, e que tem como objetivo, digamos, resolver várias curiosidades sobre os carrilhões do Palácio Nacional de Mafra. Eles então não tocavam, estamos a falar de 2010, penso eu, à volta de 2010, e criamos uma equipa com o engenheiro José Antunes, do IST, com o engenheiro Vincent Viu, da Nova, e com um mestrando, um rapaz genial chamado Miguel Carvalho, que hoje é o responsável pela fábrica de sinos da Eisbaltes. Não sei se sabem o que é, mas é provavelmente a segunda ou primeira, enfim, entre uma das duas melhores fabricantes de sinos no mundo, em Aston, na Holanda. Este rapaz estava a fazer a sua tese de mestrado, concluiu a sua tese de mestrado brilhantemente, com algumas informações que foram centrais para também podermos falar dos carrilhões do Palácio Nacional de Mafra, e esta equipa gastou quase 6 anos ou 8 anos à volta disso, em Mafra, como dizia o Dr. Mário Pereira, vestida de fatos de neve nas torres, porque o frio era cortante, verdadeiramente. E este rapaz descobriu que o carrilhão sul do Palácio Nacional de Mafra é um carrilhão mesatónico, de um quarto de coma, baseado numa afinação de 435 Hz. Isto provavelmente não nos diz nada a nós, mas diz sim para compreendermos o carrilhão de Mafra no contexto europeu. Podíamos dizer mundial, mas o que interessa é europeu. E, portanto, muito deste trabalho que foi feito pela equipa da Nova foi justamente para tentar compreender como é que um instrumento construído, instalado em Portugal, se integra no grande quadro que o Abel Chaves acabou de descrever do carrilhão na Europa. E foi assim que esta equipa chegou aos carrilhões de Mafra com um privilégio que eu gostava aqui de sublinhar enormemente, que foi de ter encontrado como diretor do Palácio Nacional de Mafra este senhor que está aqui ao nosso lado, a quem esta equipa deve imenso, porque nos abriu as portas do Palácio de uma forma que eu não posso, enfim, sublinhar mais.
compreendeu completamente o objetivo do nosso trabalho, abriu-nos as portas totalmente e durante muitos anos nós ficamos a viver literalmente naquele palácio sem qualquer restrição. Eu digo isto não é porque isto seja algo de habitual, não é. E, portanto, eu tenho aqui a obrigação de o dizer publicamente e de agradecer ao meu amigo, ao nosso amigo, Dr. Mário Pereira. Muito obrigado, Dr. Mário Pereira. Mas, de resto, vocês já perceberam a quem se deve tudo isto, não é? E, portanto, escuso de o repetir. Bom, esta equipa instala-se em Mafra e começam a fazer-se descobertas. Começamos a medir, sob vários pontos de vista, sino por sino, a descrevê-lo, a transcrever todas as inscrições, a submetê-lo a medições complexas do ponto de vista da física e da engenharia, porque todo este trabalho foi feito numa cooperação entre a Universidade Nova de Lisboa e o Instituto Superior Técnico, o laboratório, o ITN, que quereria dizer Instituto de Tecnologia Nuclear. O que é que o nuclear tem em comum com a música? Bom, é que a monitorização do nuclear passa pelo estudo das vibrações. E a música não é senão vibrações. E, portanto, encontramos aqui uma feliz coincidência entre a arte e a ciência, entre a arte e a tecnologia, que é o ponto que me leva a referir um novo aspecto que vos quero trazer. Este aspecto já foi trazido aqui pelo Abel Chaves e tem a ver, de facto, com a existência nas Torres de Mafra de um conjunto de 4 cilindros em bronze, ou, enfim, alguma liga parecida com o bronze, que estão escondidos, não estão à vista, não se ouvem. Por isso, quem vai ouvir os concertos de carrilhão do Abel e dos seus colegas carrilhanistas não sabe que eles existem. Quem olha para aquela fachada monumental não sabe que eles estão aqui por trás destes mostradores dos relógios. E por que é que eu chamo a atenção para este facto? Bom, ele configura um dos maiores exemplos, se não talvez o maior e mais interessante em Portugal e na Europa, da proximidade, e agora refiro-me ao pensamento filosófico e à história da ciência, da proximidade entre a tecnologia e a arte. Estes são exemplos únicos, pela sua grandiosidade, da chamada música automática. Uma música que é desenvolvida, performada, sem a intervenção do homem. Em tempo real, claro, teve que haver homens para montar tudo isto. O Abel não gosta do que eu estou a ouvir, porque se houver muita música automática, os carrilhanistas são despedidos. E, portanto, a verdade é esta. Não temos em Portugal um outro exemplo destes, e ele é o maior no mundo. É o maior conjunto de 4 tambores, que tem um diâmetro de cerca de 1,80 m, portanto eu ando dentro deles, comandei muitas vezes, e que estão perfurados, e em cada perfuração há ou não há uma série de cavilhas, portanto é uma espécie de sistema digital, curiosamente, que faz automaticamente tocar os sinos. Este sistema, que o Abel referiu também, transformava, ou eu diria antes, revela-nos hoje qual a essência dos carrilhões de Mafra. O que é que temos nos carrilhões de Mafra? Temos exatamente um relógio florido com música. Quando os carrilhões estão preparados, o sistema de relógio está preparado para tocar de meia em meia hora, e antes de tocarem, há todo um concerto, um verdadeiro concerto de sinos, que chama a atenção das pessoas para que vai ser anunciada a hora. Estamos num tempo em que não há telemóveis, nem relógios, e quase não há relógios de sala. Portanto, a hora é importantíssima, ela é anunciada pela Igreja, esse é um poder enorme que a Igreja tem sobre a população, e quando vai, antes de ser anunciada a hora, há um concerto extenso. Não são os 4 sinos do Big Ben, são os 50 e tal sinos
da Basílica de Mafra, de cada carrilhão. Recordo-vos, há 2. Ora, esta dimensão está por explorar. Isto é um desafio que eu deixo aqui também para o futuro. Está por explorar. Toda a programação destes tambores, que também se chama fonotáticos, por razões da linguística, mas isso é outra história, a programação destes tambores era feita por especialistas, ia sendo mudada de acordo com o evento que se queria celebrar, com o convidado que chegava, com a pessoa mais honrosa que ia passar. A família real chegava ao convento, poucas vezes o fez, mas quando chegava tinha um concerto destes e a hora era marcada desta maneira. E urge hoje voltar a olhar para o restauro dos carrilhões de Mafra, de forma a que toda esta dimensão, que é fundamental, porque é o pensamento científico, é a arte, é a fundição, está tudo ali junto, para que este conjunto enorme de dimensões, que são da nossa herança, do nosso património, da nossa música, da nossa prática performativa, volte outra vez a ser ouvida, porque não está a ser. E recordo-vos, estes 2 cilindros, estes cilindros existem tanto na Torre Sul, naquela que foi intervencionada, onde era um carrilhão intervencionado, como na Torre Norte, que é aquela que está ali na fotografia. Eles estão lá também, há lá também mais 2, com melodias que ainda existem programadas. Portanto, urge saber que melodias são essas, urge reprogramá-las e urge perceber que outras melodias lá estiveram programadas, porque é possível, e aqui os engenheiros têm um papel muito importante, e urge de retrazer para a vida toda esta dimensão absolutamente central dos carrilhões de Mafra, e repito o que o Abel disse, que é a performação automática, que precedeu mesmo a intervenção dos carrilhonistas. Portanto, esta herança cultural está lá, está em muito boas condições, sobretudo a da Torre Sul, mas a da Torre Norte também pode ser perfeitamente intervencionada. Está lá à espera de ser outra vez ativada para que nós possamos conhecer de facto o que foi um carrilhão no século XVIII e no século XVII também, e no século XIX também, mas o que lá está é de facto uma gigantesca e fantástica, fenomenal obra de relojoaria do século XVIII. Portanto, eu peço desculpa por estar talvez a reduzir um pouco a dimensão tecnológica e musical dos carrilhões de Mafra, mas estou sim a insistir no facto de que o que era tudo aquilo que ali estava montado era um relógio, meus caros, um relógio florido com música. E é este ponto que eu acho que deve ser desenvolvido no futuro próximo. Temos que, quando digo temos, estou a falar na sociedade portuguesa, no conjunto de pessoas que se envolveram e tornaram este restauro possível, temos que voltar a olhar para lá. Temos que pôr estes cilindros a funcionar e temos que recuperar esta parte tão importante dos carrilhões de Mafra que caiu no esquecimento aparentemente. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Professor João Soeiro Carvalho. Por favor, queira dirigir-se aqui para a nossa mesa e assim vamos ficando aqui a compor e a preparar o próximo debate. Eu já agora, antes de apresentar o nosso último orador, o Sr. Engenheiro Filipe Ferreira, queria fazer um convite para as pessoas que nos estão a acompanhar online. No final, contamos ter pelo menos uns 5 minutos para talvez 2 perguntas, portanto, se algum dos nossos convidados que estão a ouvir a nossa conferência em casa ou noutro local, mas online, farão o favor de colocar as questões aqui por escrito no Q&A e elas tentarão ser respondidas. Bom, nós estamos a aproximar do final da nossa sessão. Vamos ter a última intervenção do Sr. Engenheiro Filipe Ferreira, da empresa AOF. O Sr. Engenheiro Filipe Ferreira interveio nesta obra como diretor técnico da empreitada de concepção e construção. É administrador da empresa AOF, que se dedica à conservação e restauro do património, estando ligado a diversas intervenções em imóveis classificados, entre outros. É membro da direção do GECORPA,
é membro individual da Comissão Nacional Portuguesa do ICOMOS e é também membro da Sociedade Portuguesa de Estudos de História da Construção. Sr. Engenheiro, bem-vindo. Faça favor. Muito obrigado. Estou só aqui a tentar. Sei, está ali. O computador é diferente, mas de qualquer maneira já lá cheguei. Muito queria agradecer o convite à Ordem dos Engenheiros, também ao José Corpa, que também trabalhou em parceria para estar presente. É um prazer estar aqui e de facto, conforme os meus colegas anteriores oradores disseram, a gente nunca vem preparado para saber o que vai dizer, porque eu já reduzi muitos slides porque sabia que eu ia falar nisso e já pus só alguns e depois a gente adapta-se sempre, digamos, ao que foi dito antes, melhor que nós, e portanto a vantagem de falar no fim é que falaram melhor que nós o que a gente ia falar. É assim, eu de facto, pronto, eu primeiro gostava de falar, eu gostava enfim, de referir o meu regozijo e a minha experiência a trabalhar nesta empreitada. Fizemos amigos, tivemos muitas preocupações. A mim dá-me bem engordar quando estou preocupado e nota-se porque é que estou mais gordo. E digamos que foi um prazer muito grande ter conhecido, eu vou por ordem agora, o Sr. Mário Pereira, que foi, digamos, excepcional em todo o processo e já lhe disse pessoalmente várias vezes. E, portanto, é um dos motores, se não o motor principal do processo de Mafra. Isto era o chamado pescadinha de rabo na boca, porque não se põe ao concurso, porque não há projeto, e não há projeto, ninguém quer fazer o projeto se depois não pode candidatar-se a fazer a obra. Isto era uma pescadinha de rabo na boca e era, digamos, muito difícil de um nó, muito cego, mesmo cego, muito difícil de desatar. Eu próprio não sabia como é que sabia desatar isto. Pronto. E, portanto, eu conhecia já de outras intervenções o Sr. Mário Pereira e, de facto, sempre admirei o entusiasmo dele e a humildade e a humanidade com que tratava das coisas. Depois o professor Amorim Faria foi meu colega, portanto, conheço há muito tempo, mas, portanto, não vale a pena estar a falar muito, mas sei que é uma pessoa completamente coerente, direta, sincera e, portanto, é a pessoa ideal para entrar numa aventura destas. Nessas aventuras muito complicadas, tem que ser uma equipe certa, porque se alguém, como se diz lá no Norte, rói a corda, é uma chatice dos diabos. E portanto, tivemos essa sorte. Depois conheci o Dr. Abel Chaves, que sinceramente eu nunca percebi nada de carrilhões e agora acho que posso continuar a dizer que não percebo nada, sei um bocadinho mais, pouquinho, e de facto foi uma pessoa muito ativa nas reuniões de obra. Eu aprendi, o pouco que aprendi sobre isso foi com ele também, e portanto foi um prazer tê-lo conhecido. E o professor João Soeiro de Carvalho, porque pronto, foi, digamos, fulcral neste processo, não vamos agora entrar em pormenores, mas foi uma atitude que ele teve sempre connosco em obra, com todos, positiva, proativa, e a ele muito se deve o bom resultado que chegamos. Ora bem, como é que acabou de dizer? Quando saiu este concurso, sobre este concurso através de colegas, eu, como disse, não percebo nada, nem percebia de carrilhões, nem de torres cineiras, ainda por cima no concurso de Conceição-Construção. Era muita coisa nova para uma pessoa só, ainda por cima dava-me confiança saber as pessoas que estavam metidas nisto, e digamos, foi complicado, porque arranjar um parceiro, porque as exigências eram muitas, o concurso era muito complicado, e arranjar um parceiro de órgãos, de carrilhões e de sinos era muito complicado. E-me Felipe, não vou entrar com pormenores, conseguimos chegar a bom porto, e também cheguei a uma conclusão brilhante, quer dizer, é que
de facto, Portugal não risca nada no mundo em carrilhões. Por vez um francês disse, um dos maiores fábricas de carrilhões francesas, não a que trabalhou connosco, vocês têm o maior do mundo, mas só têm um, e eu na altura não sabia que havia mais 4, e fiquei assim um bocado calado, sabia, mas não sabia quantos eram, e enquanto que eu disse, eles exagerou, em França há 60, nos Países Baixos há 100 e tal, doutor Abel Chaves, corrija, porque ele falou-me assim, e eu acreditei, não é? Pronto. E, portanto, digamos que enquanto que nós valorizamos o azulejo e outro tipo de arte e outro tipo de música, assim, nesses países, naquela zona, que valorizavam muito os carrilhões. Ora bem, outra coisa que eu também gostava de dizer, para mim, é a baixa autoestima que nós temos, porque pensavam que tinha sido uma empresa francesa a fazer a obra. Então vinham ter comigo como sendo subempreiteiro de uma empresa francesa qual era. Depois a seguir diziam que era um consórcio, que a OF tinha um consórcio com não sei quem. E eu já agora, por uma questão de orgulho nacional, não é uma questão de empresa, é questão de orgulho nacional, foi uma empresa portuguesa, só uma concorreu, não entrou em consórcio com ninguém, foi só uma. Também sofreu por todos também, todos sofreram, mas essa sofreu por todos, que era ela que entrava, enfim, pela madeira dentro, como se diz no Norte. E, portanto, não houve cá consórcios, nem houve cá subempreiteiros. Foi só uma empresa, portanto, é a empresa que eu defendo, que fez aquilo e que arranjou parceiros, portanto, e que teve a sorte de os arranjar. Arranjou um parceiro de sinos, de carrilhões, que era a Royal Edgeworth, que não conhecia, e que mostraram duas coisas impressionantes para mim. Primeiro, um grande pragmatismo e, segundo, uma simplicidade enorme, nada de peneirices, uma simplicidade muito grande, cumprir a palavra, cumprir os horários e pragmáticos. Chegavam um dia antes do pagamento de vencer a fatura, mandavam um mail a perguntar quanto é que a gente pagava. E portanto, era assim, e nós também, no dia pagávamos, pronto, nós também nesse aspecto também não ficámos mal. Mas de qualquer maneira, achámos muito simpáticos, muito pragmáticos. Uma equipe da empresa foi lá, eu não fui, não havia necessidade de ir, e foi ver lá uma equipe de 2 pessoas, convidaram-nos para jantar e tal, quer dizer, o hotel foi pago por nós, não é? Mas de qualquer maneira convidaram-nos para jantar, fomos buscá-los ao aeroporto e achei uma simpatia e um pragmatismo muito grande. Depois, são notas que eu tomei agora com o que estavam a falar. Depois, eu estava muito preocupado porque eu comecei a ver que a este nível não havia muitas empresas a nível mundial para fazer isto. Pronto. Sobre a sucupira, era uma discussão danada, não se consegue importar sucupira do Brasil, não se consegue. E nós importamos sucupira do Brasil com a autorização do Estado, daquele... Diga? Aqui, vou começar. Peço desculpa. Improvisei demais. Isto acho que sabem o que é. Pronto, os sinos estavam todos escurados e, portanto, tem graça que um senhor que se viu aflito para ir lá fora espreitar por aquela fresta, e eu não resisti a tirar a fotografia, como estava contra a luz, não dá para ver quem é e não há problemas de coisa. Depois os sinos antes e depois, eu agora ia falar sobre isso, mas já não falo, portanto estão mais bonitinhos, os de cá, os lá estavam todos desgrenhados. Isto era o teclado que foi substituído, que conforme já foi dito, não vou repetir, estava em mau estado. Isto eram os cabos que estavam há muitos emaranhados. Como foi dito, os cabos da Torre Norte eram praticamente inexistentes, eram cordas que estavam arrebentadas, e os cabos da Torre Sul tinham tido uma intervenção no século XX, estavam já modernos, pronto, só que já estavam oxidados, já estavam as ligações, os conectores estavam enferrujados e já não funcionavam. Pronto, isto é o antes e o depois do mecanismo do relógio, de um dos relógios. O relógio tem 50 metros cúbicos, são umas bizarras, pronto, e só esse francês é que os percebeu e conseguiu fazer um modelo 3D peça a peça, e cada peça tinha uma etiqueta, tinha uma cor, tinha um número, estava no programa de computador. Correu-lhe mal que ele queria nos vender o programa, só que a Direção-Geral do Património Cultural não foi nisso, que ia ser o dele e a uma data de dinheiro. Pronto, depois tínhamos problemas com as vigas que estavam inoperacionais, ali o professor Amorim Faria fala isso melhor que eu, de modo que eu não vou avançar, e depois temos as madeiras. Aquela fotografia da esquerda em cima
parece que a gente encostou um formão à fotografia. Eu tenho um filme em que a gente pega no formão, encosta o formão à madeira e faz isto. E o formão entra pela madeira dentro. A expressão entrar pela madeira dentro que se usa na gíria, aqui é a mesma coisa. O formão entrava, aquele senhor limitou-se a fazer isto. Eu tenho um filme disso. Pronto. Fizemos sondagens à madeira, aquela era um pinho, a madeira estava assim neste estádio, então chegámos à conclusão que da sucupira havia várias madeiras. Havia carvalho, havia riga, que eu até pensava que a riga tinha um comportamento muito melhor, mas de facto foi ditado um bocado, tem um comportamento muito mais fraco. Havia também algum castanho, havia sucupira também e havia IP, algumas peças de IP que têm características melhores que a sucupira. Naturalmente que, tirando aquela viga de carvalho que foi referida, toda a sucupira em mau estado foi substituída, todo o pinho e rigas e carvalhos foi tudo substituído, portanto a madeira, digamos que as estruturas foram substituídas em muito mais porcentagem do que estávamos à espera. E as madeiras, tínhamos madeira de sucupira em estoque, mas veio muita madeira do Brasil, mas veio com medidas regulamentares, veio em prancha, a gente não podia comprar em toro, mas comprámos em prancha, fomos lá ver qual era o máximo de prancha que eles na altura podiam vender, só que estávamos à espera às vezes 2 meses para vir. E eu, uma altura, tive que comprar um contentor a mais. Portanto, fiquei com um contentor a mais, porque o outro nunca mais vinha. E pronto. Eu peço desculpa, mas isto é uma fotografia, por acaso estou ao contrário, que é só para dizer que a Sopsec teve um papel fundamental e era só para dizer isso, não é nada. Pronto, eles sabem isso melhor que nós. Depois os tapumes, digamos que primeiro começámos com o estaleiro no interior e depois começámos com o estaleiro no exterior, à medida que o processo ia evoluindo e a segurança ia evoluindo, os PSS e assim. As torres foi feito um cálculo muito, muito completo das torres, primeiro na Torre Norte, depois da Torre Sul, estou a falar nos andaimes, em que depois também pusemos 2 montacargas. Os montacargas eram para descer os sinos até 100 kg ou até 1000 kg vinham pelo montacargas, uns eram descarregados à mão, outros eram descarregados por meio de guinchos, iam para o montacargas, os grandalhões iam com aqueles caminhões de grua de 250 toneladas, que está ali, pronto. E é engraçado que havia só um caminho, fizemos um caminho de um lado e este esticou até ali. Tanto azar, que ele ao rodar partiu um dos sinos que estava aqui embaixo, e partiu a coroa do sino e foi uma confusão. A nossa sorte foi ter andado por ela, senão ninguém sabia de nada e nós iríamos aguentar com o pagamento dessa sorte. O senhor diretor, o Mário Pereira, sabe isso perfeitamente. Pronto, depois, portanto, vemos aqui o montacargas à esquerda, as pessoas a subir e a descer, as pessoas da imprensa, e depois temos também aqui assim a torre com o montacargas, os sinos eram postos, os grandalhões eram postos junto às aberturas, e depois tinham estas consolas que iam para fora, estavam escuradas em cima aos tetos, às abóbadas, de modo que o teto depois, o sino descia. Pronto, temos aqui sistemas dos sinos, temos aqui, pronto, já foi visto, isto é no estaleiro da OF, já a madeira numerada, de uma madeira ali, já a pintar, ali a fotografia de família, que sou presidente da Câmara, com a equipe toda que estava lá, está ali, e aqui, digamos, as peças numeradas antes de tirar, e depois o encaixe com meia madeira. Nós privilegiámos a meia madeira e o aço inox em alguns casos, mas fundamentalmente a meia madeira, a indústria naval. Depois temos aqui o caso do catavento, foi uma coisa muito engraçada, porque os cataventos às vezes não estavam virados para o mesmo lado, e depois o professor Bruno Faria explicou muito bem porquê, porque as velocidades variavam mais aqui do que ali, e ele parava primeiro um do que o outro, mas depois ao fim de algum tempo eles voltavam ao sítio, e eu muitas vezes passei lá e estavam bem. Estes cataventos estavam ligeiramente inclinados também, não podia fazer nada, tinha-se pela torre direita e ela não estava direita, e depois foi, digamos, o sistema de limpeza dos sinos, em que se optou por não remover completamente o óxido de cobre, porque senão o sino ficava castanho e perdia toda a sua identidade. A pedra antes e depois de limpa. Depois temos aqui a lista dos sinos que foram para a Holanda para serem arranjados, está aqui tudo, não vou perder mais tempo. Depois a metodologia da tinta existente que foi dada da metodologia da limpeza dos sinos, e depois para acabar, enfim, a equipe que fez parte. Eu queria dar uma menção especial à Universidade do Minho, a quem nós pedimos um apoio na parte dinâmica, ver como é que, em termos dinâmicos, a Torre Sul funcionava com os sinos a funcionar,
que a Sopsec achou bem e colaborou bastante, e agradecer também à fiscalização, ao Rui Araújo e ao José Oliveira, que também ajudaram muito. Uma equipe só é boa quando tem um bom dono de obra, quando tem uma boa fiscalização, quando tem um bom projetista e, já agora, por que não, um bom executante. Muito obrigado. Muito bem, muito obrigado, Sr. Engenheiro Filipe Ferreira. Muito obrigado pela sua excelente intervenção e a forma como conseguiu unir todas as intervenções anteriores. Nós aqui nos nossos eventos procuramos cumprir os nossos horários. Estamos a cerca de 4 minutos de terminar esta conferência, mas temos uma pergunta que nos foi enviada por um colega que está a assistir à nossa sessão online. Eu penso que não teremos mais tempo para responder a outras questões, mas esta que é dirigida ao professor Amorim Faria, portanto é colocada pelo colega José Santos. Ele pergunta, gostava de saber qual o tratamento de preservação aplicado às madeiras, impregnação em autoclave, qual o produto, qual a necessidade de manutenção, inspeção e repinturas, e o acabamento superficial sem encapsulação da madeira, a pergunta. Portanto, se o professor conseguisse responder a estas questões nos próximos 2 minutos, ficava bastante agradecido. Muito obrigado. Sim, eu vou ser breve, por isso, originalmente, digamos, as estruturas de madeira de suporte dos sinos e de outros elementos de apoio aos cabos eram em madeira de grande durabilidade e foi esse o conceito, por isso não houve preocupações especiais de preservação. Houve preocupações especiais de acabamento. Por isso a tinta tinha que ser de grande qualidade, e não vou fazer publicidade, mas é uma tinta de grande qualidade, e tinha que ser permeável ao vapor. Havia também peças que foram recuperadas que necessitavam de próteses, também houve emassamentos correntes, também com massas permeáveis. Não houve, por isso, tratamentos de preservação. Não foi algo que foi assumido. Também ter madeiras fiéis às originais, daí a tal dificuldade que foi falada da importação de Sucupira e a dificuldade também que o engenheiro Filipe falou de ter que fazer importações just in case, e inclusive também com os problemas inerentes ao tempo que demorou a madeira a chegar, mas isso foi uma decisão logo de origem, ainda em fase de concurso, que é vamos usar uma madeira brasileira, havia as dificuldades de importação, mas foi a Sucupira, e entendeu-se que a durabilidade natural destas madeiras exóticas e das peças que ficaram era suficiente. Daí a decisão de retirar o Pinus silvestris. Tem lá madeira, uma peça dos Angelim, uma peça de Mutene, madeiras africanas lá um bocado perdidas, mas também de muito boa qualidade, muita alta durabilidade, peças muito boas, por isso não foi feita a preservação. Em termos de manutenção, a decisão fundamental foi a questão do inox, para não haver questões de corrosão a afetar as madeiras por efeito dos metais, e obviamente terá que ser feita uma pintura regular, uma repintura regular, enfim, mas menos importante que algo que foi aqui falado, que é a afinação dos sinos, que é a lubrificação dos sinos, que é o controle de corrosão dos cabos. Ou seja, se me perguntarem onde é que é absolutamente urgente fazer a manutenção, em todas as peças metálicas que têm que ser lubrificadas, oleadas, protegidas da corrosão. As peças de madeira também, mas com menos frequência. E penso ter respondido. Muito bem, muito obrigado, professor, pela sua capacidade de síntese. Eu não queria terminar esta nossa conferência sem perguntar aos colegas que estão presentes se querem também colocar alguma questão aos nossos oradores. E, portanto... Boa noite. Eu sou Tito Lívio Gomide, sou engenheiro brasileiro do Gabinete de Perícias Gomide, tenho participado de alguns eventos aqui no IST, com muita honra fui convidado pela professora Inês para participar dessa conferência. Quero declarar aqui a minha satisfação e cumprimentar a todos os palestrantes, porque realmente é uma conferência de alto nível e que acho será uma referência muito grande, não só para a engenharia, como também para o mundo artístico musical. Tenho 2 filhos músicos e
faço questão de transmitir todo esse conhecimento para eles. Um deles, inclusive, mora na Alemanha, casado com uma holandesa. Tenho 2 netinhos holandeses, em que pesem algumas críticas aqui à engenharia da Holanda, na música, eles são muito bons. Posso garantir para vocês. Mas, enfim, gostaria só de acrescentar o seguinte: eu e a professora Inês estamos num trabalho em que a gente vem louvando e tentando aprimorar a cultura da manutenção nas edificações. Brevemente, lançaremos um livro com engenheiros especialistas do Brasil e de Portugal sobre o tema da manutenção e edificações. E, nesse sentido, eu vejo como fundamental um programa de manutenção para esse projeto. Não só a reabilitação, que evidentemente veio trazer essa beleza cultural e de engenharia para Portugal, mas há necessidade de um programa periódico. O professor José Amorim Faria já colocou que já existe um plano para o cuidado com a corrosão, com as pinturas de madeira, etc. Agora, a pergunta que eu faço aqui talvez caiba ao Felipe Ferreira, também sou Ferreira, talvez haja um parentesco, é se no seu escopo de contratação houve a inclusão do desenvolvimento de um plano de manutenção a longo prazo para essa magnífica obra que o senhor realizou. Eu finalizo deixando a pergunta, reitero aqui meus cumprimentos a todos os senhores e um parabéns especial à minha colega Inês, que é a presidente da entidade que desenvolve esse trabalho. Muito obrigado. Tá. Obrigado, é sempre um prazer ouvir falar os nossos irmãos brasileiros e saber que estão, digamos, estão muito avançados na parte do património, eu sei disso, portanto, pelo processo que tenho tido conhecimento. De facto, é verdade, o processo de manutenção está em andamento, a DGPC já começou, portanto, tivemos que dar, porque houve aqui uma questão, eu peço desculpa, mas vou demorar para aí 3 minutos ou 4, que é assim, houve uma questão com os relógios, porque estamos a falar em relógios que têm 50 metros cúbicos, está 4x4x4 ou 5x5x5, são relógios enormes. Quer dizer, a gente não quer que eles trabalhem como um Rolex, mas a verdade é que quando o diabo do ponteiro se atrasa, temos logo os mafrenses todos a dizer que o relógio não está certo. E, portanto, nós temos tido um trabalho muito grande a tentar acertar, pegar numa máquina com 3 séculos e pô-la a trabalhar com uma máquina moderna. E, portanto, isso também tem demorado bastante, mas já ninguém se queixou até agora, já há bastante tempo que aquilo está assim. Hoje o Rui Oliveira, que está ali a fiscalizar, que é o engenheiro com quem tive o prazer de trabalhar, que poderá complementar ou não, mas digamos que agora estamos em condições de avançar com esse plano de manutenção. A própria Câmara, eu nunca falei muito nisso, porque eram conversas que eu tinha com o Sr. Presidente e, portanto, também não quis estar a meter-me nisso, a própria Câmara sempre manifestou o interesse também em trabalhar. Não sei se vai trabalhar nisto ou não me diz respeito, mas é só para dizer que há um sentimento comum, tanto nos mafrenses, em Mafra, como na Direção Regional, Geral de Cultura Portuguesa e como nesta equipe toda, em avançar com isso. Por último, a manutenção de facto é o que está na ordem do dia já há bastantes anos em Portugal. Nós tomamos banho todos os dias, temos que fazer certas coisas, os carros têm que fazer a revisão de 15.000 ou 15.000 quilómetros, ou o que seja, e os edifícios são iguais, porque estamos a pagar muito mais. Portanto, é só para sossegar e para dizer que isso já teve um último passo aí há coisa de uma semana atrás, para se chegar a essa manutenção deste conjunto todo, não é só das madeiras, é também dos relógios, dos sinos e de tudo. E a própria empresa dos sinos já cá veio várias vezes resolver pequenos problemas. Obrigado. Muito bem, muito obrigado, Engenheiro Filipe Ferreira. Eu penso que havia ainda mais uma última questão, mais 2 últimas questões.
Bem, então, se Obrigada. pudéssemos... É muito rápido também. Muito bem, Queria faça primeiro favor. agradecer as excelentes comunicações e a diversidade de temas, não é? Eu vinha um bocado preparada para as questões estruturais e da obra e afinal encontro aqui a história, a música e de facto estas relações é que fazem a riqueza do nosso património e este é um exemplar, não é? E, portanto, a questão que eu tenho curiosidade é perceber se a madeira que encontraram lá, uma vez que havia uma diversidade tão grande, se tem a ver com as intervenções que ocorreram ou se há questões relacionadas com a função do elemento, a função estrutural e porque que eram tantas madeiras diversas e qual o critério da escolha da sculpira, não é? Se há alguma relação. E já agora o desafio de descobrir a melodia, acho que é a coisa mais linda que há aqui para deixar e para promover, porque de facto esta questão do património imaterial que está aqui é muito forte, acho que vale a pena lutar por isso, não é? Pronto, em relação à madeira, foi feito o diagnóstico nas tais condições difíceis. Eu não fiz pesquisa histórica, por isso não consigo responder as razões digamos, das origens das madeiras no século XVIII. Também não consigo explicar todo o processo ao longo da vida da estrutura, estamos a falar de 260 anos, 270, não sei o que se passou, por isso nós podemos facilmente responder por questões também de coisas básicas que lemos, que era madeira exótica brasileira, pronto, era esta a referência. Na pesquisa que fizemos, pareceu-nos que era essencialmente sucupira e daí a decisão de todas as madeiras de substituição de serem de sucupira. Para bem do monumento e para bem, enfim, da riqueza portuguesa em geral e de todos nós, muita madeira de IP, que é das madeiras mais nobres e de melhor qualidade que existem na terra, e por isso toda essa madeira de IP que entretanto se descobriu que não era sucupira e era IP, ficou, em geral, nenhuma delas foi necessário substituir. Alguma sucupira estava degradada, as intervenções, com certeza as madeiras africanas são de intervenções de reabilitação. O pinho não há qualquer dúvida, estamos a falar de intervenções provavelmente já do século XX, estamos a falar do que eu chamei aqui casquinha vermelha, pinos silvestres, por isso intervenções de reabilitação pouco cuidadas, por isso dentro da resposta que eu dei anterior, o princípio era madeira exótica brasileira de elevada durabilidade. Estamos a falar, pronto, Rolls-Royce e P. Madeira sucupira também é uma madeira bastante boa, por isso é esse o princípio, não foi respeitado, isso nós sabemos, todos os engenheiros que estão na sala e que têm obras de reabilitação, muitas vezes não há respeito vamos chamar, pelo nível de qualidade original do produto em que estamos a intervir. E por isso houve essas situações e felizmente houve, e eu tenho que dizer isso agora, com o Dr. Mário Pereira foi essencial em todo este processo, por toda a luta que fez, e depois finalmente, digamos, o Estado português entendeu, houve também o bom senso de fazer um design and build, que eu já disse, eu integrei a equipa da AUF, Augusto Oliveira Ferreira, houve outras equipas com muita qualidade, tudo isso nasceu luz, e por isso foi dentro desse princípio que enfim, voltou-se a um upgrade, ou seja, eliminou-se tudo o que era ruído e foi possível encontrar madeira brasileira difícil de importar e que teve que vir em prancha, já não vem em toro, e por isso, neste momento, o que lá está de madeiras, o que é? É madeira original, de IP sucupira, é madeira de muito boa qualidade africana e uma viga de carvalho que se manteve. O carvalho e outras peças que andavam lá perdidas de pinho, nomeadamente, sobretudo, pinos silvestres, desapareceram e foram substituídas por sucupira importada. Por isso, neste momento, o que lá está é, digamos, não digo um Rolls Royce, mas quase, digamos, um Rolls Royce sem madeiras, não é? Pronto. Penso que respondi, peço desculpa. Eu
talvez ficasse com esta explicação, apesar de tudo abrangente, que o professor Amorim Faria fez. Eu já agora queria, se me permitem, agradecer à senhora arquiteta Soraya Genan, que é professora no ISCTE e é também, muito importante, presidente do ICOMOS. Muito obrigado pela sua presença aqui entre nós e pelos comentários iniciais que fez. Bom, então iríamos passar à última questão, por favor. Só um momento. Relativamente ao material vibrante do musical sonoro, o sino, eu ouvi falar em afinação não destrutiva. Não sei se estes sinos foram alvo dessa afinação ou não, e essa é a pergunta. Dá-me autorização, Sr. Presidente. Não, pois realmente. Ainda bem que temos aqui a senhora Presidente do ICOMOS, também muito me apraz estar a vê-la nesta conferência. Um dos pontos essenciais do restauro do nosso, enfim, de qualquer herança material é justamente o princípio da não destruição, que é um facto irreversível. Quando destruímos, redestruímos. Ora, sabemos também, por outro lado, que os sinos são massas vibrantes e que a alteração do comportamento vibratório dos sinos, nomeadamente naquilo que chamamos afinação, só pode ser realizada através da transformação da massa. Adicionar massa ou retirá-la. E, portanto, no processo de restauro de sinos históricos, esta questão da destruição é uma questão fulcral, porque se nós queremos alterar a afinação, forçosamente uma das maneiras de o fazer é retirar-lhe a massa. E, portanto, é um processo de destruição irreversível. Nunca mais conseguiremos ter o mesmo sino se um dia no futuro quisermos tomar outras decisões patrimoniais, e eu penso que este é um princípio que não podemos fugir. Ora, justamente a Universidade Nova e o Instituto Tecnológico Nuclear, o Instituto Superior Técnico, abraçaram mais um projeto de investigação que se chama justamente como restaurar sinos sem lhes retirar a massa e como poder afiná-los sem lhes retirar a massa. E um dos outputs deste projeto é justamente uma tese de doutoramento que está prestes a ser defendida na Universidade Nova de Lisboa sobre esse problema e que resolve, de alguma forma, esse problema com uma série de operações pragmáticas que foram já estudadas, aplicadas, desenvolvidas e que vão ser anunciadas em breve na defesa deste doutoramento. O doutorando é aquela pessoa que já vos referi há momentos, o Miguel Carvalho, e este trabalho só foi possível graças aos recursos laboratoriais do Instituto Superior Técnico, a quem agradecemos também muito. Obrigado. Muito bem, Sr. Professor, muito obrigado também pela sua resposta à interessante questão que foi colocada. Bom, nós estamos de facto a chegar ao final. Eu pedia-vos só mais 2 ou 3 minutinhos para terminarmos. E, portanto, antes de passarmos à ação de encerramento, iria passar a palavra à professora Inês Flores-Colan, visto que tem aqui uma mensagem muito importante a transmitir. Não, eu só queria, portanto, agradecer a todos, quer aos oradores, quer às questões e às pessoas que estão cá, aqui e também em casa, dizer que realmente as boas práticas passam por esta multidisciplinaridade e precisamos mesmo de investir no património com especialistas e com pessoas que têm amor e conhecimento. E por isso estou muito grata por esta oportunidade que a Ordem nos deu e dizer aqui para apontarem na vossa agenda as nossas jornadas, as jornadas 25 anos GECORPA, temos no site, vamos colocar no site e no dia 28 de outubro, em Queluz, nós vamos estar nestas jornadas com membros, com empresas, com profissionais individuais, por isso vai ser também um momento que eu penso que será um momento de partilha e estão todos convidados, por isso 28 de outubro de 2022, ou seja, estamos quase a um mês, a partir da manhã, e no site do GECORPA basta procurar e depois vamos colocar a forma de inscrição. Por isso, mais uma vez, muito obrigada pela vossa
presença e conseguimos, mesmo excedendo um bocadinho, acho que foi muito bom. Eu estou muito feliz por este evento. Muito obrigada. Muito bem, muito obrigado, professor Inês. Eu permito-me então que diga as últimas palavras relativamente a esta conferência. Evidentemente que as apresentações que foram efetuadas mostram bem a complexidade e, digamos, o nível científico e técnico das várias disciplinas envolvidas nesta intervenção. O moderador, peço desculpa, foi um pouco incómodo, mas essas coisas têm que ser assim porque todos já passámos por isso, portanto, enfim, foi o melhor que o moderador que podíamos ter tido para hoje, de maneira que, enfim... Bom, portanto, nesta versão final, nesta parte final da conferência, eu gostaria de agradecer a várias pessoas que connosco colaboraram, desde logo pessoas e entidades, desde logo ao GECORPA, na pessoa da sua presidente, a professora Inês Flores Collin. Em boa hora nos sugeriu esta intervenção por um membro do GECORPA. Aliás, presumo que mais membros do que tanto a AOF, mas presumo que existirão outros membros que também participaram neste processo. Muito obrigado por esta excelente proposta. Queria também, uma vez mais, agradecer a todos os oradores. Alguns vieram de bastante longe para estarmos aqui hoje. Queria também agradecer as presenças de quem está lá em casa ou noutros locais, mas que estão online, e a nossa assistência aqui presencial. Muito obrigado por terem vindo. E para terminar, mas não menos importante, queria agradecer aos próprios serviços internos. Eu sou membro eleito, mas as pessoas que aqui trabalham não são membros eleitos, mas fazem o seu melhor. E eu gosto sempre de reconhecer, em particular, a área de comunicação e cultura, na formação, na pessoa da sua coordenadora, a doutora Rita Bernardo, e também da doutora Paula Folgado, que nos acompanhou e fez as inscrições, de muitos colegas que estão aqui presentes e que não são membros da Ordem. E, por fim, também ao Serviço de Informática, que fez o favor de, como habitualmente e com grande profissionalismo, permitir que toda esta dinâmica do Zoom e destas intervenções, tudo isso, pudessem ser transmitidas online sem grandes interferências. A todos, muito obrigado pela presença, um abraço e até à próxima. Obrigado.